o Felipe Quido, o Japa! Oi, tudo bom? Som. Boa noite, galera, boa noite. Só a parte do importante aí, que esse aí é da prancheta aqui, tá? Pode parar. Não. Pode sentar, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então a gente vai começar então a nossa entrevista. E a primeira pergunta é: por que você gosta de ser chamado como Japa? Tô zoando. Eu tô zoando. Tô zoando. Vamos lá. Boa noite, Felipe. Boa noite, tudo bom com você? Quarto, boa noite, gente. Gente, eu queria que você se apresentasse para nós. Tá. Meu nome é Felipe, mas ninguém me chama de Felipe. Desculpa. A galera só me chama de Japa. Então, por isso que eu falei, pode chamar de Japa. Aí, antes de começar o programa, ela falou, tô nervosa, não sei fazer esse negócio, primeira vez. Aí eu falei, ela falou, me ajuda. Eu falei, então, em vez de tentar falar meu nome, japonês, tudo errado lá, fala de Japa, já começa por aí, fica mais relax. Mas meu nome é Felipe, eu tenho 31 anos, eu não sou de Maringá, eu sou de São Paulo, nasci em São Bernardo do Campo. O pessoal fala que eu já estou falando igual maringaense, então eu não estou falando mais o R de São Paulo. Eu sou formado em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Metodista de São Paulo. Desenvolvi carreira nessa área em São Paulo, enquanto eu estive por lá. Trabalhei com RH durante 8 anos. E foi lá em São Paulo que eu comecei a me encontrar aí nessa questão de missões. E comigo aqui hoje está a minha esposa, a Bruna, que está ali, e a Filipa, que é a minha filhinha, que está ali, lindona, tá mostrando a língua, tá tipo, deu tchau tchau pra galera. Isso, filha, dá tchau tchau pro pessoal. Isso, tchau tchau. Ai, fofa, né? Quem quiser depois de prêmio pode tirar uma foto com ela também, tá? Sim. E a gente é casado há 5 anos, 5 anos, né? Vai rolar uma DR. Já era, moiou. Somos casados há 5 anos, provavelmente. Não vou conseguir fazer conta agora. E vim para Maringá para casar. E isso também é fruto de missões, gente. Quem tá aí à procura... A Ana vai entrar amanhã. De repente, de repente rola também. Mas é isso. E lá em São Paulo, eu me enveredei por missões. E aí, hoje estou aqui, Maringá, eu sou auxiliar pastoral na primeira IPI, Primeira Igreja Presbiteriana Independente. Estou no último ano do seminário, estou no seminário de novo e também faço parte do Team Street Brasil. Que legal. A gente deu uma stalkeada em você e, e a gente viu, né, que você é missionário desde os 15 anos. Desde os 15 anos. E assim, como que foi o início de tudo? Então, eu nasci na igreja. Desde pequenininho, igreja. Só que minha igreja era bem tradicional lá em São Paulo. Era a primeira IPI de Mauá. Vocês conhecem a IPI aqui? Tem ideia do que é? Então, aqui, a IPI aqui em Maringá, ela não é tão tradicional assim e tal. Lá em São Paulo, as IPIs são mais quadradonas. Então, assim, na minha igreja, tinha um negócio que chamava Amém Tríplice. Sabe o que é Amém Tríplice? Alguém sabe o que é Amém Tríplice? A galera mais conservadora ali sabe. Mas, velho, no fim do culto, depois que o pastor ora, aí encerrando, aí ele fala assim, agora é o Amém Tríplice. Aí o pianista vai lá, dá a nota e a galera canta Amém 3 vezes. Podemos fazer isso agora no final, tá bom? A nossa MC aqui Posso vai puxar? conduzir Amém. a parada. E foi lá na minha igreja, na verdade, porque lá eu me envolvi com louvor, sem saber cantar. Lá eu fui líder de adolescentes, sem saber liderar. Mas foi lá. E aí, desde os 6 anos de idade, eu vou a acampamentos. Eu sou apaixonado em acampamento. Curto demais.
Se Deus quiser, com 6 anos, minha filha já vai estar também nesse negócio aí. Ela nasceu, 1 mês depois dela nascer, teve acampamento de jovens lá da igreja e ela já estava lá. Então, assim, ela tá entrando no ritmo. E aí eu conheci, aos 6 anos de idade, a Missão Jovens da Verdade. Foi meu primeiro acampamento sozinho, fiquei 1 semana sem meu pai, sem minha mãe lá. Então, a gente não morre, gente, dá para ficar sem pai e mãe 1 semana, de boa. E aí eu comecei a me envolver com a missão, e aí eu fui no acampamento, fui no Palavra da Vida, mas com 15 anos eu queria começar a servir. E com 14 anos eu converti de verdade, culto da fogueira, joguei gravetinho lá, e com 15 anos eu queria ajudar, eu queria trabalhar. Aí eu ia nos 2 acampamentos nessa época, no PV e no JV. Só que o PV, mais tradicional, assim, mais conservador, só podia trabalhar depois dos 18. No JV era mais legalize, então com 15 meses eu consegui. E aí eu comecei a ser monitor de acampamento e comecei a me envolver com a missão. E aí com 17, quando eu formei no colégio, eu já era líder lá no JV da área de acampamentos. Eu não sabia bem o que fazer. Na verdade, eu sabia. Desde criança, o meu sonho era ser veterinário. E eu não tinha estudado muito, não fui muito estudioso. Estudei em escola particular, mas mesmo assim não deu certo. Mesmo a minha mãe sendo diretora, não deu certo. E aí, eu estava lá, né? Formado, terceirão, com matrícula garantida no cursinho, porque não passei, e a família lá era meio, assim, mais ou menos, assim, minha mãe falou, vou conseguir pagar a escola para você até o colégio, depois você se vira, se você não entrar numa facu estadual, federal, você vai ter que dar seus pulos. E eu ia fazer cursinho, mas aí no acampamento de carnaval, Deus me chamou para o seminário. E eu entendi que eu tinha que ir para o seminário. E aí eu ia morar lá dentro do JV, da Missão Jovens da Verdade. E eu fui. E aí eu já estava envolvido com o JV na Estrada, que era um ministério que fazia acampamento no país inteiro. E a gente viajava fazendo acampamento. Foi assim que eu cheguei aqui em Maringá, em 2003. O JV veio fazer um acampamento para a primeira IPI. E aí a gente começou essa relação com Maringá e a gente brincava, né? Um dia a gente tinha que vir morar em Maringá, gente. Tem muita mulher bonita aqui em Maringá. O 1 metro quadrado mais bonito aqui do Brasil é essa Maringá. E eu falei, os meninos tudo solteiros, querendo achar as meninas assim, né, de Deus. E aí eu falei, pronto, né? Um dia a gente brincava, né? Mas Deus ouvia a nossa brincadeira. E aí a história aconteceu. Depois de 8 anos de amizade, eu e a Bruna começamos a namorar e eu vim parar aqui. Mas tudo isso por causa do quê? De missões. Foi com o JV que eu conheci o Team Street Brasil. A gente vinha servir o Team Street. A gente fazia recreação aqui para eles e dava oficinas. E assim eu me envolvi. Mas, na verdade, eu compreendi a minha vocação e a minha missão, que é cuidar de pessoas, foi com o RH. Foi lá no trabalho comum. E eu acho que isso começa a ajudar todo mundo, porque quando eu era adolescente eu tinha uma crise, que eu queria fazer alguma coisa que levasse o nome de Deus. Eu queria ser um missionário, mas eu não me via como um missionário como a igreja falava. Eu não me via indo para um lugar distante. Eu não me via pastor, eu nem me via pastor. Eu nem me via missionário, na verdade. Mas aí, quando eu consegui esse trabalho de RH, o dono da empresa falou assim para mim, eu estava contando para ele o que eu fazia com os acampamentos, treinamento e tudo mais, ele falou, eu tenho uma vaga na minha empresa para você. Eu falei, é mesmo? Mas esse negócio de empresa não é para mim, não. Ele falou, não, mas é uma vaga no RH. É tipo essas coisas que você falou para mim que você faz, aí na empresa dá para fazer. E aí eu fui. E aí eu tinha 19 anos, e a primeira tarefa que eu tive foi ir até a casa do funcionário, que foi o primeiro funcionário da empresa. Fazia 30 dias que ele não ia à empresa.
E aí os donos chegaram e falaram, olha, esse aqui é o funcionário número 1, a gente gosta muito dele, primeiro registro aqui da empresa, e a gente quer que você vá atrás dele, porque ele é dependente químico. Ele é envolvido com droga, e o pessoal falou que a família já abandonou ele, que ele está largado dentro de uma casa lá no morro onde ele mora, na favela onde ele mora. E aí eu fui atrás desse cara. E eu falei, a empresa quer te ajudar, se você quiser ajuda, tá aqui R$50 para você ir cortar o cabelo, fazer a barba. A família tinha abandonado, cara. O cara estava dentro de um quarto, você entrava no quarto assim, bituca de cigarro, de maconha, resto de pó assim, em cima da tipo uma escrivaninha que ele tinha, uma mesinha. E esse cara foi na empresa no dia seguinte, de banho tomado, barba feita, e ele aceitou ajuda. E aí eu já tinha dito para os donos da empresa que eu falei que só conhecia um tratamento que daria certo. Era internação com terapia ocupacional e que tivesse uma questão de espiritualidade que a gente confiava, e como eles confiaram a mim, eu falei, é o Evangelho. Esse cara precisa de Jesus. A gente viu que você trabalhou, então, com dependentes químicos, com indígenas, Ana, com vítimas daquelas catástrofes que teve tudo lá em Minas Gerais. E a gente quer saber, então, sobre essas experiências que você teve. As experiências com dependentes sempre foram com trabalhos com clínicas de dependente, mas assim, esse cara que eu mencionei para vocês foi um cara que eu não fiz nada lá na clínica. Eu só levei esse cara para lá e eu virei responsável por ele. Então, eu tinha que ir lá uma vez a cada mês. Quando o cara começou a melhorar, ele só podia sair da clínica comigo. Então, começou daí. E depois tiveram várias vezes a gente foi com grupos da igreja em casas de recuperação, fizemos ações dessa ordem. Eu tive 2 primos dependentes químicos também, e um deles chegou a ser internado. Então, sempre teve uma ação pastoral, missionária dentro dessas casas, através de relacionamento, através de peças. Nessa história de acampamento a gente vira quebra-galho, né? Faz de tudo. Então, a gente fazia peça com palhaço, recreação, cantava quando não tinha mais ninguém que cantasse, a gente cantava também. E quando precisava de pregar, a gente pregava também, né? Porque era tudo no mesmo pacotão. Então, foi assim que se deu o meu envolvimento com essa galera da área de dependência. Com os indígenas, já foi aqui em Maringá. Nós conhecemos uma missão chamada Missão Atini. Alguém conhece a Missão Atini aqui? Tem alguém que vai no Team Street? Ou já foi no Team Street? A galera que vai no Team já deve ter visto lá a Atini, eles já estiveram lá. A Missão Atini é uma missão que trabalha com indígenas vítimas de infanticídio. Alguém aqui sabe o que é infanticídio? Se pesquisa no Google, rapidinho. Souber, vai ganhar prêmio dela aqui. Sim. É o número 1 mais tarde lá no McDonald's. Completo. Ele vai pagar, gente. Como ele disse também, ele ia falar no final que ele ia pagar. Infanticídio, tem diversas tribos indígenas que têm essa prática. Que quando a criança nasce com alguma necessidade especial, ou é filha de mãe solteira, ou por algum motivo ela foi desprezada pela família, eles têm o hábito de matar, de enterrar viva, de abandonar na floresta. E algumas pessoas da tribo, às vezes, elas tentam salvar essas crianças. Mas, na cultura deles, essas crianças, elas são maldição para a tribo. Então, quem faz o resgate tem que sair dali com a criança, porque senão morre quem salvou e depois morre a criança também. Então, essa galera sai das tribos, elas viram andarilhos, são abandonados, e aí algumas redes de missões começam a agir de maneira preventiva, de tal forma que eles vão descobrindo situações onde as crianças podem correr esse risco, e aí eles vão lá e resgatam essas crianças e essas mães. Normalmente é uma mãe, uma avó ou uma irmã que não quer que a criança morra,
e que salva, e eles têm que sair fugido, né? E aí essa missão fica em Brasília, e na ocasião, quando nós fomos a primeira vez para lá, tinha umas 22 crianças, tinham cadeirantes, algumas com autismo, diversos tipos de deficiência. Tinha uma das meninas que estava lá, ela tinha 22 anos, ela tinha idade mental de uma criança de 9 anos. Essa menina, ela vivia amarrada num poste na tribo, acorrentada mesmo, e todos os homens da tribo, todos os índios que quisessem, podiam ir ali e violentá-la e abusar sexualmente dela. E ela ficou muito tempo sofrendo esse tipo de abuso, comendo de tigelas como cachorro, e essa menina, ela foi também tirada, resgatada até pela FUNAI mesmo, num determinado momento. Ela foi abusada depois também por agentes que deveriam cuidar dela, e até que ela chegou na missão Atini, e ela hoje ela continua lá, e ela está sendo tratada, e com acompanhamento psicológico, pastoral, mas mais do que isso, com uma vivência, com comunhão, com cuidado, com família, né? Porque a missão se torna uma família. E a intenção é que esses indígenas que são resgatados, juntamente com quem fez o seu salvamento, eles possam ser inseridos na sociedade, ou alguns deles, restaurados da sua doença, podem voltar à tribo, sarados. E isso seria como se fosse um milagre. E se esses que foram sarados, foram acolhidos por Jesus e conhecem Jesus, eles podem voltar para a tribo como missionários. Então, é uma missão muito relevante, muito especial, a gente tem muito carinho por eles. A gente já foi para Atini, são 3 anos consecutivos que a gente vai para lá no Dia das Crianças, e aí a gente faz um acampamento com eles lá, curte com o pessoal da base, é um tempo muito especial. Estejam orando aí pela Atini, inclusive nos Jogos Paralímpicos desse ano não, quando teve as Olimpíadas aqui no Brasil, a Iganani, que é uma cadeirante indígena que foi vítima de infanticídio, foi a representante de levar a tocha paralímpica, né? E quando a gente foi lá na missão, ela toda feliz, mostrou a tocha para nós. Então, graças a Deus, eles têm sido alcançados com carinho, com cuidado e principalmente com o Evangelho. Japa, muitas pessoas pensam assim que para fazer missão eu tenho que sair do meu lugar. E o que você acha disso? Eu acho que isso não é padrão, não pode ser padrão. A palavra de Jesus em Atos, quando o Espírito vem, que é para eles ficarem ali em Jerusalém até o Espírito chegar. E quando o Espírito Santo vem sobre eles, a palavra vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é a partir daqui até os confins da terra. É a partir da igreja de vocês e até os confins da terra. É a partir da escola de vocês e até os confins da terra. É a partir da casa de vocês e até os confins da terra. Nós somos missionários onde estamos. A Bíblia fala que nós recebemos dons e nós não recebemos os mesmos dons. Então vocês podem ser missionários, engenheiros, professores, médicos. Hoje eu também sou professor. Dou aula de 6ª série até o 3º colegial. Nunca imaginei que ia ser professor. Isso virou um campo missionário para mim também. Porque ali eu cuido de adolescentes, de pré-adolescentes. E eu estou aqui. É a partir daqui. É a partir das experiências comunitárias que eu tenho na minha igreja e aquilo que Deus vai movendo ali, que faz a gente sair e começar a desenvolver ações com os haitianos,
com os moradores de rua aqui em Maringá. E isso nos impulsiona a ir até Brasília, até a Missão Atini. Isso nos impulsiona a ir até Dourados, na Missão Kaiowá, como nós já fomos algumas vezes. Isso nos impulsiona a ir lá para o Maranhão, nas jornadas que o pastor Edson Teixeira faz, juntamente com o pessoal da Jocum do Maranhão. Mas é a partir daqui. Então, a partir daqui, Deus vai começar a revelar para vocês, dia após dia, a vocação, o chamado, e Ele vai pôr pessoas na vida de vocês, das quais vocês serão missionários para elas. Eu acredito nisso, porque foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Foi a partir do lugar onde eles estavam, fazendo, agindo ali, na comunidade deles, e depois eles iam de cidade em cidade, e aí a gente está aqui hoje porque eles saíram até os confins da terra.